Olá, benditos! Vocês devem se lembrar da mulher sunamita, a quem Eliseu profetizou que teria um filho. Devem lembrar também que poucos anos depois o menino morreu e a mulher foi em busca de Eliseu para que o menino voltasse a viver. Eliseu orou e o menino ressuscitou, certo? Pois bem, no capítulo de hoje, a mulher sunamita volta à cena. Na realidade, esse capítulo é uma continuação do capítulo 4, que narra a primeira parte da história da mulher. Essa observação é importante porque no versículo 4 deste capítulo, nós vamos encontrar o rei conversando com Geazi. Só que nós já vimos no capítulo 5 que Geazi ficou leproso por causa da sua ganância. Pois bem, 7 anos antes dos acontecimentos deste capítulo, Eliseu havia dado um conselho para a sunamita, para que ela e sua família deixassem a terra de Israel, porque o Senhor havia determinado um período de fome na terra que duraria 7 anos. Em várias ocasiões, Deus usou a escassez de alimentos para disciplinar o seu povo, para que eles se lembrassem dos seus deveres dentro da aliança. Quando as pessoas ignoram a palavra de Deus, Ele pode falar através da sua criação para nos lembrar que Ele está no controle. Seguindo o conselho de Eliseu, a mulher e sua família partiram para a terra dos filisteus e foram poupados da pior parte da fome. Acontece que, ao sair de Israel e ir para a terra dos filisteus, a mulher perdeu o direito às suas terras. Passados os 7 anos de fome, um dia, o rei Jorão estava conversando com Geazi e pediu que ele relatasse todas as grandes coisas que Eliseu havia feito. E no mesmo instante em que Geazi estava descrevendo o maravilhoso milagre da ressurreição do filho da sunamita, ela entrou na sala do trono. Ela havia voltado para casa e descobriu que gente desconhecida tinha se apossado das suas terras e roubado 7 anos de produção. Naquele tempo, era comum levar os problemas desse tipo diretamente ao rei. Então ele decidia como a propriedade deveria ser dividida. E o fato de Geazi estar lá como testemunha de que as terras de fato pertenciam à mulher facilitou a decisão do rei. Ele colocou um oficial à disposição da sunamita, ordenando que tudo lhe fosse restituído, inclusive toda a renda do campo dos últimos 7 anos. No capítulo 19 de 1 Reis, nós vimos que Deus deu a Elias uma comissão tripla: ungir Azael para ser o rei da Síria, ungir Jeú para ser rei do norte de Israel e ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Antes de ser levado para o céu, Elias havia cumprido apenas uma dessas comissões, que foi a unção de Eliseu, de modo que nós podemos supor que ele pediu a Eliseu que cuidasse das outras 2 tarefas. Eliseu precisou ter fé e coragem para ir a Damasco, capital da Síria. Afinal, em várias ocasiões ele tinha frustrado os planos do rei da Síria de atacar Israel. Mas o fato de Ben-Hadad, rei da Síria, estar muito doente e querer a ajuda do Senhor, tornou a chegada de Eliseu a Damasco mais significativa. Era um rei pagão buscando a ajuda de um profeta do Deus de Israel. O rei enviou Azael, um dos seus oficiais, para encontrar Eliseu, levando consigo 40 camelos carregados de tudo que havia de bom em Damasco, para que ele consultasse ao Senhor para saber se ele, o rei, ficaria curado da sua doença. A resposta de Eliseu foi intencionalmente ambígua. Simplificando, ele disse que a doença não tiraria a vida do rei, mas ele morreria de outra forma. Depois Eliseu olhou longa e fixamente nos olhos de Azael, como se estivesse lendo seus pensamentos, e em seguida começou a chorar. Quando Azael perguntou o motivo do seu choro, Eliseu respondeu que tinha conhecimento profético de eventos futuros e dos males que Azael causaria em Israel. A maneira como Azael respondeu a isso indica que ele reconhecia sua condição de subordinado no governo. Ao chamar-se de cão, ele não estava se referindo à sua natureza perversa, mas sim ao fato de ser um João Ninguém, um servo humilde do rei, desprovido de tamanha autoridade. Mas a réplica de Eliseu o deixou chocado. Azael se tornaria o rei da Síria.
Embora o texto não diga, é possível que tenha sido nesse momento que Eliseu o ungiu com o óleo sagrado. Se esse foi o caso, Hazael foi o único rei da Síria a ter a unção do Senhor. De fato, o rei Ben-Hadad se recuperou da sua doença, mas Hazael o sufocou com um cobertor molhado e pesado, tomou o trono da Síria e reinou por 40 anos. Hazael deveria ter tomado o anúncio do profeta como um aviso para examinar o seu próprio coração, mas em vez disso, ele agiu mal e foi totalmente responsável por suas próprias ações. Nesse ponto, o escritor muda o seu enfoque para a história dos reis de Judá, o Reino do Sul, que tinha sido interrompida em 1 Reis, capítulo 22, com Josafá, filho de Asa. Durante 5 anos, Jeorão foi corregente de seu pai, Josafá, e quando Josafá morreu, Jeorão assumiu o trono do Reino do Sul, de Judá. Embora fosse rei no sul, Jeorão andou no caminho dos reis de Israel, do norte. E isso não foi um elogio, pois o reino de Israel não tinha nada além de reis malignos que rejeitavam a Deus. A maldade de Jeorão, rei de Judá, não foi uma surpresa, considerando o quanto ele se deixou influenciar pela casa de Acabe, já que era casado com a filha dele, Atália. Talvez esse casamento fizesse sentido política e socialmente, mas foi uma tragédia, uma calamidade espiritual para o reino do sul, o reino de Judá. Talvez alguém pense que o casamento entre as famílias reais do reino de Judá e do reino do norte de Israel unificaria e elevaria espiritualmente todo o povo de Israel, mas não funcionou assim. Em vez disso, derrubou o reino de Judá espiritualmente. Nos dias de Jeorão, o reino de Edom se revoltou contra a autoridade do reino de Judá. Isso evidencia a fraqueza de Jeorão. Ele pensou que a aliança matrimonial com Acabe e o reino do norte de Israel tornaria Judá mais forte, mas isso só os enfraqueceu. Depois de apenas 8 anos reinando em Jerusalém, Jeorão morreu aos 40 anos de idade e foi sepultado na cidade de Davi. Acasias, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Mas ele também era influenciado pela família de Acabe. Sua mãe, Atália, que é designada como filha de Onri, na realidade era neta de Onri e filha de Acabe. Acasias aliou-se ao seu tio Jorão, filho de Acabe e rei do norte de Israel, para tomar a cidade de Ramote-Gileade de Hazael, rei da Síria. Nesse conflito, Jorão foi ferido e voltou ao seu palácio em Jezreel para se recuperar dos ferimentos. E o capítulo termina com a informação de que Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar e animar seu tio Jorão, o rei de Israel. Mas amanhã essa história continua. Entra em cena Jeú, um dos principais comandantes do exército de Israel, que foi ungido por Deus como rei para executar uma tarefa muito difícil. Você confere os detalhes aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.